Meu nome é Antônio, sou de Caxias do Sul e passo boa parte da minha vida na estrada como caminhoneiro. Já enfrentei todo tipo de situação por essas estradas, mas o que aconteceu comigo numa noite fria de junho, na região da Serra Gaúcha, foi diferente de tudo que já vi. Até hoje, só de lembrar, me dá um arrepio na espinha. Eu estava fazendo um frete de vinhos, voltando de Bento Gonçalves em direção a Porto Alegre. Era por volta de 2 da manhã e a neblina tomava conta de tudo. A estrada estava deserta, o que não era nada incomum àquela hora, mas o silêncio denso daquela madrugada parecia mais pesado que o normal. Eu estava cansado, meus olhos lutavam para se manter abertos, e foi então que vi um homem na beira da estrada, fazendo sinal com o polegar. Normalmente não costumo pegar carona, ainda mais de madrugada, mas algo naquele sujeito, talvez a forma como ele olhava diretamente para o caminhão, me fez parar. Ele era magro, de altura mediana, e vestia um casaco escuro. Não conseguia ver seu rosto direito por causa da neblina, mas ele parecia meio abatido, como alguém que tinha caminhado muito. Abri a porta do caminhão e ele subiu sem dizer uma palavra. Esperei que ele falasse para onde estava indo, mas ele ficou quieto, com os olhos fixos no painel. Perguntei casualmente: "Vai para onde, amigo?" Ele respondeu com uma voz baixa e rouca: "Só um pouco mais à frente." Eu dei de ombros e segui viagem. O silêncio dentro do caminhão era quase insuportável. O homem não tirava os olhos da estrada e a atmosfera começou a ficar cada vez mais estranha. A temperatura dentro da cabine caiu drasticamente, e eu, que estava suando antes, comecei a sentir um frio incomum, mesmo com o aquecedor ligado. Tentei conversar novamente, perguntar de onde ele era, mas ele apenas respondeu: "Já estive aqui antes." Essas poucas palavras me deixaram desconfortável. Continuei dirigindo, tentando focar na estrada. Depois de uns 10 minutos, o rádio começou a emitir estática, mesmo estando desligado. Mexi nos botões, mas nada mudava, um som agudo e irritante. Então, uma voz baixa, quase imperceptível, começou a surgir no meio da estática, repetindo uma frase que não conseguia entender direito. Parecia um lamento, algo sufocado. O desconforto virou pavor quando percebi que o homem agora me olhava fixamente. Sua pele estava ainda mais pálida do que antes, quase cinza, e seus olhos pareciam fundos, como se fossem apenas sombras. Minha mente estava a mil, e um pensamento me atravessou. Quem era esse cara? Olhei de volta para a estrada, tentando manter o controle, mas algo mais bizarro aconteceu. O farol do caminhão começou a piscar, e por um breve momento, eu vi uma figura atravessando a estrada. Freiei bruscamente, o caminhão derrapou, mas não vi ninguém. Meu coração estava disparado, e antes que eu pudesse respirar, ouvi a voz dele, dessa vez clara e fria: "Foi aqui." Virei para perguntar o que ele estava falando, mas o banco do passageiro estava vazio. Meu sangue gelou. O homem havia sumido. Eu não tinha parado o caminhão. As portas estavam trancadas, e ele simplesmente não estava mais lá. Minhas mãos tremiam, e eu mal conseguia respirar. O ar dentro da cabine parecia mais pesado, como se a atmosfera estivesse comprimida. Sem saber o que fazer, liguei o caminhão novamente e acelerei. Eu só queria sair dali. Poucos quilômetros depois, avistei uma placa. Era uma cruz de madeira fincada na beira da estrada, com o nome de alguém gravado. Aquilo me fez lembrar das palavras que o homem havia dito: "Foi aqui." Quando passei pela cruz, a história que eu já tinha ouvido de outros caminhoneiros me veio à mente. Diziam que anos atrás, um acidente terrível havia tirado a vida de um motorista na mesma curva onde eu vi a figura atravessar a estrada. Tremendo, continuei dirigindo até Porto Alegre sem olhar para trás. Quando cheguei no destino, mal conseguia explicar o que havia acontecido. Aquela figura, o frio, a sensação de ser observado. Tudo aquilo parecia tão real